Olá, tudo bem? Quantas vezes a gente não acha que a origem de todos os nossos problemas, a origem dos nossos incômodos estão fora e a gente está a vida inteira tentando agir fora da gente, quer dizer, agir sobre alguém ou sobre algo, né? Isso é dia a dia, isso acontece todos os dias, eu acho que quase em todas as relações que a gente sempre quer mudar o outro, seja o marido, a mulher, o filho, quer mudar o chefe, quer mudar o colega de trabalho, quer mudar o cliente, quer mudar o fornecedor, quer mudar o pai, a mãe, o tio, o cachorro, enfim. A gente está sempre querendo agir sobre alguém ou sobre algo. E a gente acaba sempre reclamando e se colocando como vítima das circunstâncias que se apresentam na nossa vida. Né? A gente sempre diz que é culpa de alguém ou de alguma coisa, de alguma circunstância, que nós somos vítimas de tudo isso. E realmente isso é um sistema de crenças muito introjetado que a gente tem. Por mais que você possa até estar negando tudo isso que eu falei, dizer que você não é sempre assim, eu posso garantir que é assim, porque é assim que funciona e não tem nenhum problema. Quer dizer, é simplesmente começar a ter a consciência de que somos assim. Mas o fato é que somos assim, por mais até que eventualmente você possa negar, mas somos assim porque é um sistema de crenças que está muito, muito introjetado em cada um de nós, e isso vem em nossa sociedade, em nossa cultura, já há muitos séculos. E uma série de conhecimentos vão reforçando esse sistema de crenças, né? Desde que pode ser, por exemplo, a própria religião, mas também a própria ciência, e aí é um pouco onde hoje eu quero colocar um pouquinho mais de ênfase, como a ciência foi reforçando isso. E por que a ciência reforçou isso? Bom, nos últimos 5 séculos, ou principalmente desde o século XVI, todo o sistema de pensamento mais mecanicista, cartesiano, toda a ciência e a própria física newtoniana foi explicando o nosso universo, a nossa realidade em cima de uma base puramente mecanicista, em cima da matéria, em cima da própria explicação do universo como vamos dizer assim, um infinito conjunto de matéria aleatório, regido por umas leis físicas e matemáticas, mas que de qualquer maneira nós não temos ou não teríamos nenhuma influência sobre esse universo. Então, o sistema de pensamento que a própria ciência reforçou é que nós, seres humanos, ou enfim, qualquer outra espécie que tenha consciência, não influi na realidade, não influi no nosso universo. E isso, como eu falei, só reforça essa cultura nossa de que somos vítimas, de que realmente a gente está um pouco à mercê das circunstâncias que se apresentam e sempre nesse sofrimento de buscar uma estabilidade ou buscar como se adaptar a esse entorno que sempre se transforma. Bom, e o que eu quero trazer no vídeo de hoje é que existe uma outra maneira, existe uma outra realidade ou existe uma outra forma de perceber a realidade. E essa forma de perceber a realidade é uma forma de unidade. Existe uma consciência universal, existe uma inteligência universal que sustenta tudo isso que a gente percebe como realidade, que sustenta esse universo, que dá origem à própria matéria. E isso hoje já se demonstra pela ciência, pela física, a própria física quântica a partir do século XX, a partir do início do século passado, já começa a explicar isso no mundo subatômico, uma série de experimentos, por exemplo, o experimento da dupla fenda e como o observador influencia no resultado entre partícula e onda, e como depois isso vai explicar o que você de repente já ouviu falar, mas que hoje se fala muito da lei da atração, de colapso de onda. Então, como a física quântica explica algum desses elementos que hoje até estão, de certa maneira, aí meio na moda. Mas o fato é que existe realmente uma consciência de unidade, uma matriz que sustenta tudo. E isso tem uma aplicação
prática no nosso dia a dia, porque realmente a gente começa a entender que nós sim influenciamos o nosso entorno, nós sim influenciamos a nossa realidade, nós sim criamos a nossa realidade, ou co-criamos a nossa realidade, a nossa vida, com base, inclusive, como eu falei, já com uma explicação científica. Eu estou insistindo um pouco hoje nesse vídeo, nessa questão científica, justamente porque eu sei que todos nós temos ainda essa crença muito cartesiana, muito de ver para crer, ou muito que tem que ter uma explicação lógica, intelectual, científica, para que a gente possa dar credibilidade a qualquer assunto. Então hoje, mesmo dentro dessa lógica mais científica, mais cartesiana, a gente já tem explicações físicas sobre isso. Tá? Eu até falei da física quântica, se eu não me engano, em 1944, Max Planck, que era um físico quântico, ganhou o Prêmio Nobel de Física e, acho que até no discurso, quando ganhou, dizia isso, que a própria física explica muitas coisas, mas que existe aí uma inteligência universal que dá origem que coordena, que dá um sentido, uma ordem por detrás de tudo que acontece no universo e que realmente escapa ainda hoje a essa explicação intelectual. Por isso que custa muitas vezes a gente até entender determinadas coisas, porque realmente estão além desse conceito no qual funciona a nossa mente consciente de espaço-tempo, essa sequência, esse encadeamento linear e lógico que a nossa mente consciente funciona. Então, realmente, nós, até dentro desse mundo de polaridade que a gente vive, a gente tem uma mente consciente, que é essa mente mais racional, mais até cartesiana e que funciona no espaço-tempo, e a gente tem uma mente inconsciente. Essa mente consciente ela responde por 3 a 5% da nossa atividade cerebral. E a gente tem uma mente inconsciente que responde pelos outros 97 ou 95% da atividade cerebral, que é uma mente que funciona dentro dessa consciência de unidade que eu estava falando. É uma mente quântica, é uma mente que não existe o espaço-tempo. Então, realmente, essa mente ela está conectada dentro dessa matriz e funciona dessa maneira. Tá? E, de certa maneira, o nosso corpo é o melhor meio de comunicação para a gente perceber como que essa mente inconsciente que está conectada com um todo, como ela responde a essa unidade. Bom, então assim, eu quis e quero lançar esses assuntos, acho que a gente vai falar mais sobre isso, é um assunto bastante interessante para a gente falar num vídeo só e sem que o vídeo fique enorme, mas você também pode pesquisar algumas coisas na internet, enfim, existe muita informação, mas na prática, no nosso dia a dia, em que isso se traduz? Se traduz em ter uma consciência de que eu influencio no meu entorno, de que primeiro eu estou conectado a tudo e a todos, existe uma matriz aí que sustenta tudo, matriz na qual que eu pertenço, todos nós pertencemos, então estamos conectados. Mas a nossa experiência aqui nessa realidade é uma experiência de separação. A gente tem uma mente aí, um ego, uma mente racional que realmente acredita nessa separação, e o nosso raciocínio, o nosso intelecto, ele realmente funciona dentro disso aí, e a nossa experiência vai ser dentro dessa realidade de separação, essa realidade dual. Mas ter a consciência disso nos permite também entender que dentro dessa realidade dual, vamos dizer assim, a razão ou o porquê ou o para quê de tudo isso é que a gente está constantemente se projetando no outro. Tá? Sempre, cada pessoa que a gente se relaciona no nosso dia a dia, em casa, sempre a gente se projeta no outro, na outra pessoa. Então essa outra pessoa ela funciona como um espelho para nós. E a grande sacada de tudo isso é você saber que o que você, principalmente o que te incomoda na outra pessoa, tem a ver com você. Como eu já falei algumas vezes aqui
E isso acho que dentro do autoconhecimento é a maior sacada que tem, que é assim, o autoconhecimento não é só olhar para dentro. Também é, mas você quando olha para dentro, você pode não reconhecer muitas coisas que estão no que a gente também já falou aqui na sua sombra. Essas coisas elas aparecem projetadas em outras pessoas, nas pessoas com as quais você se relaciona. Então, dentro dessa perspectiva de unidade, dentro dessa perspectiva quântica, não existe casualidade, que é uma questão mais mecanicista, mais dessa consciência dual. Existem sincronicidades, que está mais dentro dessa consciência de unidade, dessa consciência quântica. Então, dentro dessa sincronicidade, cada situação que você vive, cada pessoa com que você se relaciona, são situações, são pessoas, são relações que estão te trazendo aí uma informação sobre você. E essa é a evolução que você tem que buscar. É aprender do que você está se projetando na outra pessoa, aprender do que essa situação está te trazendo e buscar tomar essa consciência e saber que dentro da consciência de unidade você tem que integrar as polaridades, esse mundo de polaridades que a gente vive. A gente normalmente, dentro de uma consciência dual, de separação, a gente quer sempre buscar o bom e evitar o mal, quer buscar o positivo e evitar o negativo, a gente está sempre indo para uma polaridade ou outra, o quente, mas em detrimento do frio. E a unidade seria integrar isso. Então, em cada situação, você sempre tem a oportunidade de se conhecer um pouco mais e, em vez de tentar, vamos dizer, escolher uma polaridade, a sacada, o conhecimento dentro dessa perspectiva de unidade quântica é você integrar. Então, cada problema que você tiver hoje ou em cada dia da tua vida, saiba que nessa mesma situação está a solução, porque sempre, dentro desse conceito de unidade, sempre as polaridades estão ali para serem integradas. E eu falei antes que a nossa biologia, a nossa mente inconsciente que governa toda a nossa função biológica, vive e realmente está dentro da unidade, é que, por exemplo, a própria célula, as duas principais funções celulares, que seria o metabolismo quanto a reprodução, são funções que realmente são expressões máximas da unidade. O metabolismo, então, é uma função nossa que é completamente adaptada, influenciada, influencia o entorno, e por outro lado a reprodução é sempre aí a integração de duas polaridades, duas informações de polaridades diferentes, né, positiva e negativa, para integrar em uma única informação, em uma única célula para transformar num novo ser, né? Então o inconsciente ele funciona dentro da unidade. Bom, então a gente vive a gente tem uma experiência de separação, uma experiência dual, mas o fato, e essa é a consciência que eu quero trazer hoje, a gente está dentro de uma matriz, de uma unidade, e essa experiência de separação, ela exatamente nos traz aí a oportunidade de a gente se reconhecer no outro, dentro dessa ilusão da separação. Ela está aí para realmente trazer esse aprendizado. E vamos dizer assim, acho que um dos grandes propósitos que a gente tem na nossa vida aqui é exatamente não só reconhecer isso aí para integrar uma série de elementos que são nossos e que a gente não reconheceria se não fossem as outras pessoas e as situações que se apresentam para realmente nos mostrarem isso aí, e a gente sempre questionar a nossa percepção, sempre questionar as nossas verdades, o que a gente considera que são as nossas verdades, sempre questionar as nossas crenças, né, que sempre estão formadas pelos nossos juízos, nossos julgamentos, os nossos preconceitos, valores, que nos levam aí a uma polaridade. E se a gente vai a uma polaridade, a gente perde a oportunidade de integrar
ambas polaridades. Então a gente sempre questionar as nossas verdades e, por outro lado, sempre entender que cada situação que se apresenta traz aí uma oportunidade, traz uma informação que diz respeito a nós. Então, hoje, se você tiver um problema no seu trabalho, obviamente você vai buscar resolver essa situação dentro dos elementos diretos ali do seu trabalho, mas tenha certeza que é uma situação que se apresenta dentro dessa sincronicidade, que te traz uma informação aí que tem a ver com você. E aí você precisa observar o que cada situação, o que essa situação específica pode dizer sobre você. E principalmente naqueles aspectos que te incomodam, que te geram insegurança, que te deixam aí, de alguma maneira, fora da sua zona de conforto, enfim, o que de alguma maneira te altera, é onde está a pista aí do que está relacionado com você. Então, sempre, em cada momento, perceber, questionar como se percebe isso, porque essa percepção está dentro de uma crença e a crença sempre limita, então questione as suas crenças, veja como você está percebendo a situação, mas entenda que essa situação em si, ela diz muito, ou diz sobre você, e a partir daí é onde você pode ter a oportunidade de integrar informações e conhecimentos sobre você que antes você não tinha. E isso se aplica absolutamente em todos os aspectos da sua vida, em casa, relacionamento, no trabalho, na sua saúde, com o seu corpo. Então, sempre a nossa realidade, ela sempre está comunicando aspectos que estão dentro da nossa mente. Tá? Então, o nosso mundo exterior ele é criado primeiro no nosso mundo interior. Tá bom? Vamos falar mais sobre isso aqui. Vocês sabem, eu já falei outras vezes, mas repito, toda a nossa abordagem aqui tem também um embasamento muito em cima do que hoje a física quântica demonstra e apresenta já como elementos científicos demonstrados por uma série de estudos e experimentos. Então, você pode dar uma olhadinha mais sobre esse assunto da física quântica, ele realmente é muito, muito, muito enriquecedor. Tá bom? Beleza, grande beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau.